Vamos lá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Nós vamos continuar aqui trabalhando nosso assunto, que é propriedade e aquisição da propriedade imóvel, tá? Nós ainda falaremos da aquisição da propriedade imóvel, não se preocupe com isso, mas o que nós temos agora para falar é da aquisição da propriedade imóvel. Nas últimas videoaulas vocês ouviram então a respeito da aquisição por meio do registro do título, o título translativo da propriedade, e aquisição por meio das acessões, as justaposições de uma coisa com a outra, sobre a outra. E agora nós vamos falar de uso capião, é a terceira forma de aquisição da propriedade imóvel. Uso capião, que é uma forma de aquisição originária da propriedade imóvel. Ela está prevista aí no Código Civil a partir do artigo 1238. E nós vamos então falar desse tema interessante. Então, uso capião, eu espero que você possa ter uma boa aula, beleza? Vamos lá. O que é uso capião? Bom, para entender o uso capião, para definir o uso capião, a gente precisa de recordar um pouco as teorias da posse. Teoria objetiva, teoria de Ehring, aquela teoria que fala que a posse é o exercício de um poder de fato sobre determinadas coisas e ponto final. Essa é a regra do nosso ordenamento jurídico. E a posse subjetiva, que é a teoria de Savigny, que fala que além de exercer um poder de fato sobre determinadas coisas, eu tenho que somar a isso o animus domini, corpus e animus domini, que é animus domini, a vontade de ter a coisa para si. Então, a posse para fins de uso capião é essa posse segundo a teoria subjetiva. A definição, então, é a seguinte: uso capião é a aquisição da propriedade por meio da posse qualificada, segundo a teoria subjetiva, com animus domini, e aí nós vamos ter uma definição mais singela, né, a respeito do que seja uso capião. Bom, essa é a definição, mas o uso capião tem alguns requisitos. Essa posse, por ser uma posse qualificada, ela é uma posse diferente, não é uma posse igual àquela posse que advém de uma relação de locação, de empréstimo, de depósito. Ela é uma posse, então, que tem um objetivo específico, que é a aquisição da propriedade. Então, ela tem alguns requisitos, e nós vamos falar agora desses requisitos gerais da posse ou da uso capião. Posse qualificada, ela deve ser, vou falar bem pausadamente para que você entenda e anote: mansa, pacífica, ou mansa e pacífica, contínua e inconteste. Então eu tenho uma posse qualificada porque ela é mansa, pacífica, contínua e inconteste, certo? Nunca ninguém me perturbou, nunca ninguém me esbulhou ou tentou no exercício da minha posse. Eu exerço isso tranquilamente, sem ninguém me atrapalhar. Também exerço de forma contínua. Não tem interrupções da minha posse. Eu não possuí por um tempo, deixei, voltei para um lugar, depois voltei para o exercício da posse. Não, ela é sem interrupções. E ela também é inconteste porque é muito nítido, claro e incontestável a existência da posse qualificada, a posse para fins de uso capião. Então eu espero que você possa fazer essa ligação. Posse qualificada é uma posse diferente, porque é mansa, pacífica, contínua, inconteste, tá certo? Beleza. Para que nós possamos então ter uso capião, eu preciso dessa posse qualificada, mas eu preciso mais do que isso. Preciso também do animus domini, na vontade de ter a coisa para si. Além dessa vontade de ter a coisa para si, eu preciso de exercer a posse por um determinado período. Vocês estudaram em parte geral de direito civil a prescrição extintiva. Aqui na uso capião nós falamos de prescrição aquisitiva. O decurso de um prazo leva à aquisição da propriedade. Você exercer posse por um determinado tempo levará você, se somar aos outros requisitos e existir, a aquisição da propriedade da coisa possuída. Beleza? Então tá bom. Bom, uso capião também tem que ser trabalhado em relação às suas espécies. Quais são as espécies de uso capião? Bom,
nós temos basicamente 6 espécies de uso capião: extraordinário, ordinário, especial urbano, especial rural, uso capião especial coletivo e o sexto, que é o uso capião familiar, o mais novinho de todos eles, tá bom? Então são esses 6. Nós vamos então trabalhar de um por um. Uso capião, primeiro falando do uso capião extraordinário, previsto no artigo 1238 do Código Civil. Artigo 1238 do Código Civil fala que o proprietário, melhor dizendo, aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença. Olha aqui que situação que deve ser olhada com bastante atenção. Ela é extraordinária porque, se comparada ao uso capião ordinário, que é uma outra espécie, ela tem muito mais requisitos, tem um período de tempo de prescrição aquisitiva maior do que os outros, então ela é um pouco mais cheia de detalhes. Ela ocorre em determinadas situações, mas se comparando com os outros, ela exige mais detalhes, né? Por exemplo, a questão da posse, o tempo da posse, 15 anos. Você vai verificar que 15 anos é o maior tempo de posse, né? Então, os capião extraordinário, você possui por 15 anos, somou então a posse qualificada, a intenção de ter a coisa para si, você pode ingressar com ação de uso capião extraordinário com base e fundamento no artigo 1238, tá certo? Bom, tem uma possibilidade de redução prevista no parágrafo único, redução do prazo de 15 para 10 anos, tá? Que você vai depois olhar aí com mais carinho. E depois tem o uso capião ordinário, previsto no artigo 1242 do Código Civil. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Eu tenho aqui a exigência de 10 anos de posse qualificada, tá? É menor do que o uso capião extraordinário. E eu tenho aqui uma situação que é mais tranquila para fins de sentença favorável declaratória da propriedade, que é a possibilidade de eu mostrar com um documento que eu tenho direito à propriedade. Por exemplo, você tem ali um título que transfere a propriedade para você, mas ele não foi registrado ainda em cartório. Isso acontecia muito no passado. As imobiliárias construtoras vendiam lotes e não passava a escritura, passava só o recibo, fazia um contrato de compra e venda e instrumento particular, e isso era o suficiente, mas o imóvel continuava registrado no nome da imobiliária, da construtora, lá no cartório de registro de imóveis. Depois de 10, 15, 20 anos, o proprietário fala: não, mas eu tenho que ter uma escritura desse imóvel, o que eu vou fazer? E aí ele tem que ingressar com a ação de uso capião, porque na verdade até agora ele só tem a posse, não tem a propriedade. A propriedade, como nós estudamos na aula passada, quando eu vendo alguma coisa para alguém, eu pego esse título, esse contrato de compra e venda e registro isso no registro de imóveis, né? Como isso não foi feito, você ainda não é proprietário, não produz efeitos perante terceiros. Proprietário precisa então de ter o título registrado. E você vai ingressar então com essa ação de uso capião para obter esse título, que será nesse caso agora não um contrato, mas a sentença, para transferir a propriedade efetivamente para o seu nome, para você passar a ter o título dominial também do imóvel. Então, o uso capião ordinário exige esse justo título, esse contrato que prova que você adquiriu, e exige também a boa-fé. O justo título já é presunção de boa-fé na posse, tá? Então, esse é o uso capião ordinário. Tem possibilidade de redução também? Tem. Possibilidade de 10 para 5 anos, previsto no parágrafo único do artigo 1242. Agora eu quero falar para vocês de uma espécie que é uma espécie prevista, acima de tudo, na Constituição.
uso capião especial urbano é um uso capião constitucional do 1240 do Código Civil, 183 na Constituição Federal e ainda no Estatuto da Cidade, artigo 9º. Então tem essas três fundamentações aí para o uso capião especial urbano, o constitucional. Mas ele é especial porque o tempo de posse é menor, não se exige justo título e nem boa-fé, você pode ter uma posse de má-fé, né? Você pode saber que não poderia estar na coisa, mas está exercendo essa posse já por 5 anos, ininterruptamente, continuamente, posse qualificada, enfim. E aí você vai adquirir a propriedade desse imóvel. Agora, ele é especial porque o Código, a Constituição Federal, o Código Civil, o Estatuto da Cidade, eles reproduzem a mesma norma e frisam o seguinte: uso capião especial urbano, o prazo é menor, é de 5 anos, todavia o imóvel também é específico, é especial, é um imóvel de até 250 metros quadrados, tá bom? Bom, a mesma regra vale para o uso capião especial rural, que é também constitucional, previsto no artigo 191 da Constituição e no 1239. A mesma regra que eu expliquei para o uso capião urbano, especial urbano, é o especial rural. Todavia, o imóvel ele é específico, mas é na zona rural, obviamente, e tem que ser de até 50 hectares, tá bom? Não pode ser maior que isso, tem que ser então um imóvel pequeno para fins de uso capião. Professor, e os outros, o extraordinário e o ordinário, que você não falou que tipo de imóvel que era? É porque a lei não fala, a lei abre para todo e qualquer imóvel a aplicação dessas duas espécies de extraordinário ou ordinário. E ainda, tanto no especial urbano quanto no especial rural, aquele que pretende usucapiar, ele não pode ter outro imóvel em seu nome. No extraordinário e no ordinário, essa exigência não consta na lei. Então, se eu tenho um imóvel e estou possuindo uma fazenda de 1000 alqueires, eu posso usucapiar essa fazenda? Pode. Pelo usucapião ordinário ou extraordinário, pode. Tá certo? Você não pode pelo especial rural, porque passa da quantidade de hectares do imóvel e também porque você não preenche o requisito de não ter outro bem em seu nome. O especial coletivo, essa aqui é uma previsão do Estatuto da Cidade, artigo 10, e é quando várias pessoas possuem um pedaço de terra em zona urbana, né? E esse pedaço de terra ele não é bem definido, não é dividido certinho, enfim, você vai dar uma lidinha aí no artigo 10, você vai entender melhor o uso capião coletivo. Ele é especial também, porque exige um prazo de 5 anos e especifica um imóvel, tem que ser em zona urbana e tem que ser possuído por várias famílias, várias pessoas, melhor dizendo, tá? Vários possuidores, por isso que é coletivo. E por último, especial familiar, previsão aí do artigo 1240A, tá? Esse aqui, ele é bem especial mesmo. Por quê? Suponhamos que existe um casal casado sob o regime de comunhão parcial de bens, que resolve que o casamento é difícil e tal, né? E um fica desgostoso com o outro, mas divorciar ninguém quer, porque a religião não permite. E aí um dia, um cidadão, o marido, ele anoitece, mas não amanhece. Quando a sua esposa acorda, que vai procurá-lo em casa, ele já não está mais, ele carregou todas as suas roupas e foi embora, sem pôr fim a um casamento. O que ele fez? Abandonou o lar. Em casos de abandono de lar, sendo o imóvel o único do casal, o cônjuge que permanecer na posse do bem, cujo imóvel a propriedade dividia com o cônjuge que abandonou, né, que praticou o abandono, esse cônjuge que permaneceu no imóvel, depois de 2 anos a contar do abandono, vai poder ingressar com ação declaratória de
propriedade a uso capião, tá certo? Então preste bem atenção, tem que dividir a propriedade do imóvel com o cônjuge, tem que ser um único bem, não pode ser superior a 250 metros, ou até 250 metros, melhor dizendo. Posse sozinho depois do abandono comprovado por 2 anos. Ele vai adquirir a outra metade do imóvel, que a metade era dele, vai adquirir a outra metade. Essa é o uso capião especial familiar, previsão do artigo 1240A, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula aí. Dúvidas? Eu estarei na plataforma, lá num fórum que eu vou abrir. Fiquem atentos. Um abraço.